biodiversidade, overview da COP16 da Colômbia. E eu convido aqui ao palco a Bianca Antacli, sócia da área ambiental do Tosini Freire. Convido também a Francine Leal, sócia da GSS Impact Development Company. E a Priscila Mata, diretora de sustentabilidade da Natura &Co, Latam, Biodiversidade e Amazônia. E também aqui conosco online a Letícia Guimarães, Biodiversidade e Soluções Baseadas na Natureza, da Vale SA. E eu passo a palavra aqui à Bianca para conduzir o painel. Bianca, por favor. Está funcionando? Está funcionando? Alô? Então, boa tarde a todos. Agradecendo a presença depois do almoço, a gente reitera o agradecimento. Eu soube que o painel anterior era só de homens, então agora a gente vai ter um painel só de mulheres, mas informo que não era a intenção, né? A gente convidou vários homens, mas aqui, por questão de agenda, eles não puderam estar aqui conosco. Mas, como eu já fui apresentada, a ideia aqui é só... aliás, é só não, né? Contar para vocês um pouco do que foi a COP16 de biodiversidade. E, para isso, eu estou com queridas colegas aqui que estiveram na COP também. Então, a ideia é muito dividir um pouco as experiências, nossas percepções. A gente discutiu aqui internamente que é nosso dever, inclusive, falar das questões positivas, dos desdobramentos positivos que a COP teve, porque tem saído na imprensa muito uma questão negativa de que a COP não foi boa e que ela não terminou bem. De fato, como sempre, tudo pode ser melhor, mas a ideia que a gente quer trazer aqui é que tivemos avanços importantes na pauta. E é por isso que a gente sugeriu de fazer esse bate-bola. Então, queria fazer uma introdução, caso tenha alguém que ainda não conheça a agenda, o que estamos falando, né, o que é biodiversidade e os marcos só temporais para a gente chegar na COP16. Então, a gente põe o slide da Francine? Não, então podemos seguir sem ele. Mas o que é importante, o que vale a pena a gente só colocar no contexto histórico? Então, a gente tem a CDB, né, a Convenção da Diversidade Biológica, celebrada lá em 92. Muita gente faz confusão com as COPs, né? Então, assim, a COP de clima e a COP de biodiversidade são eventos distintos, porque em 92 também foi assinada a Convenção Quadro do Clima. Então, são duas convenções separadas, muito embora os assuntos tenham total relação, mas são eventos separados. Esse ano, inclusive, quase, né, coincidentes, um na sequência do outro. A gente costuma dizer que a COP de biodiversidade ela tem menos atenção da mídia do que a COP de clima, o que é uma pena, mas a gente vê também a mudança dessa importância da COP no atual momento. Essa foi uma COP muito mais populosa, atraiu muitas pessoas, não só governos como sociedade civil, iniciativa privada. Então, a gente vê que o tema talvez esteja no seu melhor momento, e aí eu quero ouvir a Priscila, a Francine e a Letícia também sobre isso. E falando do contexto, né? Então, em 92, onde talvez várias pessoas não eram nascidas, mas a gente era, porque a gente já não tem mais 18, a convenção foi assinada, né, ratificada, e aí tivemos, ao longo do tempo, várias reuniões das partes, as conferências, e a gente tem, em 2022, uma importante conferência, que é a COP15, que foi em Montreal, onde foi assinado um grande acordo global de biodiversidade. Ele é conhecido pelo acrônimo GBF, que é Global Biodiversity Framework, onde todos os países, né, signatários da CDB se comprometeram com 23 metas, são 4 objetivos, né, e 23 metas. Esse acordo é um marco histórico, ele até também, sempre fazendo comparação com o clima, foi chamado de Acordo de Paris da Biodiversidade, mas vamos falar que ele é o Acordo da Biodiversidade. E as 25 metas são bastante importantes, inclusive a gente vai falar delas aqui. E por que a COP16 ela foi mais desafiadora? Porque, sim, na COP de 22 foi o momento de discussão dessas metas, de definição dessas metas, de redação dessas metas e um consenso sobre
os seus textos. A COP de 2024, em 2016, foi justamente para começar a falar da implementação dessas metas e para falar do financiamento, como que vai haver um fluxo financeiro, mecanismos financeiros para que as metas sejam alcançadas, para que a gente, de fato, consiga refrear a perda da biodiversidade, fazer recuperação, restauração. Então, é por isso que a gente está falando da COP16, né? Então, um momento onde os países se reuniram para discutir exatamente esse começo da implementação. É importante lembrar que as metas são até 2030, que é justamente o momento também das ODS, né, do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, não tem muito tempo para chegar até lá. Mas aqui, podem ter certeza, a gente está numa mesa de pessoas realistas com esse olhar positivo. Então, vamos falar do Brasil que dá certo, da iniciativa privada que estava na COP lá com total força e fazendo o seu papel e mostrando muitas iniciativas, muitas parcerias. Então, acho que, se vocês me permitirem, passa também, Francine, Priscila, Letícia, um pouco da percepção de vocês da COP. Por favor, a gente vale a pena. Eu acho que é importante também dizer da grande experiência, né, Francine? Acho que é bom te apresentar também, né? A GSS é uma consultoria ambiental extremamente relevante e renomada, na minha opinião, em biodiversidade, a mais importante delas, e grande parceira. E a Francine tem uma experiência de muitos anos em biodiversidade, e é por isso que a opinião dela é tão valiosa no dia a dia dessas questões. E aí depois a gente também fala com a Priscila. Obrigada, Bianca. Bom, boa tarde a todos, né? Começo minha fala também agradecendo a oportunidade de estar aqui, agradecendo a Brasca pelo convite, em nome da Bianca e do Alexei, do Tuzini Freire, e a Vivo por nos receber aqui e oferecer, né, essa oportunidade de estarmos juntos neste momento discutindo temas tão importantes, né? Eu vou pedir, por favor, para colocarem a nossa apresentação. E aí, na verdade, eu falei assim, não, pula, porque aquele slide da linha do tempo estava tão lá na frente que ia demorar para a gente. Ai, ótimo. Obrigada. Mas, então, eu acho que é isso. Bianca, obrigada pelas palavras, aí, pela apresentação, né? A nossa intenção é justamente falar sobre a COP16 da biodiversidade, mas antes de chegar até a COP, né, antes de chegar, porque as COPs são o quê? Né? São as conferências da ONU, né, das partes que assinaram o compromisso de respeitar a regra, seja pela diversidade biológica, pelo clima ou desertificação, exato, que é o primeiro ano que as 3 conferências acontecem, né, aí tão seguidas uma da outra. E aí, quando a gente pensa em COP, então, na COP, a gente tem uma questão para definir o seguinte: por que 196 países estão reunidos discutindo o tema da diversidade biológica? E por que hoje nós estamos aqui em um evento da Brasca com representantes do setor privado para falar sobre a diversidade biológica? Qual a relação que a gente tem com biodiversidade, qual a nossa relação com a natureza? E a grande maioria das instituições levantam a mão e diz: eu não tenho nada a ver com isso. Né? Eu escutei um aham aqui. Cadê? Então, vamos mudar essa visão agora. É bem isso. Inclusive, vamos abrir um parênteses, né? Porque começa o que é biodiversidade. Então, vamos lá, né? Biodiversidade são todos os seres vivos do planeta. Então, a gente até costuma falar, bom, se a gente resolver todas as reduções de emissões de carbono, gases de efeito estufa, não resolveremos o resto, que é a perda da biodiversidade. Então, assim, agendas mais do que conexas, né? Isso. Mas, então, acho que, antes de falar, né, eu gosto de trazer aqui alguns números, porque aí a gente vai falar, opa, no meio desses números, quem sou eu? Né? Então, a gente tem aqui, né, um documento da TNC, do Instituto Palusum, que nós precisamos de 824 bilhões de dólares para reverter
o quadro da biodiversidade, o quadro da perda da biodiversidade. Então, se este é o número, isso já explica por que a gente chegou no final da conferência sem um acordo relacionado a financiamento, sendo que 2 semanas depois a gente teria que buscar mais financiamento ainda para falar de clima. Mas clima e biodiversidade eles não podem ser desassociados, né? A gente tem que pensar sempre de forma integrada. Então, aqui a gente tem alguns números que eu gosto de trazer para provocar, né? Então, os gastos com a conservação da biodiversidade em 2019 foi entre 124 e 143 bilhões de dólares ao ano. Então, olha o quanto a gente precisa incrementar para que a gente consiga cumprir as metas do GBF. Né? E aí, por quê? Será que a gente tem a ver? Quem que tem que pagar essa conta? Né? Independente de países em desenvolvimento, ricos, pobres ou não, nós temos dados que diz que 100% da economia global depende da natureza. E aonde que está essa dependência? Né? Eu gosto de contar, porque eu tenho um lado acadêmico também, eu sou professora e eu dou aula em um curso de MBA de gestão de projetos sustentáveis. E, obviamente, meu tema geralmente é biodiversidade. Aí eu falando sobre biodiversidade, apresentei alguns desses números e tal, e uma pessoa levantou a mão e falou assim: mas a minha companhia não tem nada a ver com este tema. Eu falei: claro, pois não. Você pode dizer onde você trabalha? Eu falei: eu trabalho em uma empresa de biometano. Eu falei: biometano. Então, eu falei: sim, produção de energia. Isso! E como é que você produz energia? Com lixo. Falei: que legal, o lixo fica lá sambando até gerar energia. Aí ela: não, são os micro-organismos. E eles não têm vida? Eles não fazem parte da diversidade biológica? Será que, se acabar esse bichinho no planeta, você vai ter energia? Então, você já percebeu o quanto você está altamente dependente da biodiversidade? Uau! Então, é isso que a gente está falando. A gente ainda não consegue se reconhecer como parte da natureza e a natureza como parte do nosso negócio. Então, acho que esse é um dos principais pontos que a gente tem que falar aqui. E aí eu trago outros números, sejam eles alarmantes ou super interessantes. Né? Nós estamos vivendo a 6ª extinção em massa do planeta. Né? Ou seja, nós vamos, sim, caminhar para uma rápida extinção se a gente não mudar o atual quadro. Nós estamos falando em estimativas de 7,3 trilhões de dólares com potencial de mercado na natureza do ponto de vista de bens e serviços, equivalente a 8,6% do PIB global. Né? E a perda da biodiversidade já vem aparecendo como os principais, os top 5 de riscos aos negócios. Tá? Todo ano, né, em Davos, vem a publicação do World Economic Forum. A perda da biodiversidade ela já vem há pelo menos uns 5 anos aparecendo ali entre o 3º lugar, 4º lugar, 5º lugar, como risco aos negócios. Aí a gente pensa: poxa, mas o que eu tenho a ver com isso? Será que ele vai afetar o meu negócio também? Então, para a gente dizer se isso vai afetar o seu negócio ou não, nós precisamos nos conhecer, fazer o nosso retrato, fazer um diagnóstico para entender qual é o nosso risco, nossa dependência, nosso impacto e quais são as oportunidades que a gente tem aí. Aí depois a gente pula para a meta 15 para falar um pouquinho mais. Mas, diante de todo esse quadro, onde que está a nossa oportunidade enquanto país? Né? Porque se grande parte dos riscos aos negócios estão pela perda da biodiversidade, qual é a oportunidade que nós temos enquanto país, uma vez que nós somos o país mais megadiverso do planeta? Então, nós temos, sim, uma grande oportunidade. Né? Então, como é que a gente pode se valer dessas informações? Então, a gente tem dados aqui, nós temos mais de 100 povos indígenas e comunidades tradicionais já registradas. Aí você fala: poxa, mas qual que é a importância disso? Aí depois a gente tem aqui a Priscila ainda para falar um pouquinho mais dessa relação de sócio-biodiversidade, mas eu sempre gosto de trazer um tema que as pessoas dão pouquíssima importância, que é e até porque eu já vi vários falando assim: gente, vamos globalizar, todo mundo fala inglês no planeta. Então, eu falei: tá, e o que a gente fala com a linguagem dos povos indígenas? Mas para quê? Só eles que falam isso? Pois é, mas e o que eles têm para contar?
Qual é o conhecimento que eles têm de cada uma das plantas que até hoje nós, cientistas, não conseguimos identificar? Por que tem quantidades e mais quantidades de expedições na Amazônia de indústrias farmacêuticas e pesquisadores tentando trazer sempre um tradutor indígena para falar com os antigos pajés e xamãs? Será que não tem valor a língua dos nossos povos indígenas? Né? Então, a gente tem que valorizar isso, e isso também tem o valor. De novo, qual é a oportunidade que a gente tem aqui no Brasil em relação a isso? Tá? Então, trazendo aqui, e a nossa relação com os negócios. Né? Qual que como é que esses números todos conversam com o nosso dia a dia? Aí, aqui, sim... Estava a nossa cronologia. Se você quiser voltar aqui, mas acho precisa. Que, né, você trouxe aqui super bem para dizer que não é um tema novo, né? Porque a gente que está nessa pauta aqui, Letícia que está lá aqui nos acompanhando, Priscila, Bianca, somos todas anciãs dessa agenda, né? E a gente fala, nossa, até que enfim alguém está falando sobre isso, né? E a gente está aí nessa luta para dizer, porque, claro, gente, não é agora que a biodiversidade entrou na pauta dos negócios. Agora que ela começou a gerar, de fato, um impacto. Exatamente. E aí, quando gera impacto ao negócio, é que os negócios resolvem olhar e falar, poxa, precisamos olhar para isso. Acho que a Lífra, só na tua tabela, tem uma coisa importante para a gente dizer que também vamos falar do tema de DSI, porque eu vi que na tua tabela tem a lei da biodiversidade de acesso ao patrimônio genético e conhecimentos tradicionais associados. A gente fala disso também porque foi um dos temas quentes da COP, mas acho que esse a gente deixa mais para frente. E aqui, bom, a Bianca falou das 23 metas, né? Eu destaco aqui 6, que são as que eu mais gosto de falar. Não é porque elas são as mais importantes, mas talvez é porque tem a maior relação no nosso dia a dia, principalmente porque a GSS ela integra muito a área de biodiversidade e clima. Né? Então, a meta 2 de restauração é uma das questões mais faladas em clima, mas a gente tem uma meta específica também no GBF sobre isso. E, pela primeira vez, a gente tem claramente, em uma meta de conferência internacional, a inter-relação entre biodiversidade e clima, que é a meta 8. E entrando agora, sim, nas questões sobre DSI, uma das principais metas, na verdade, o terceiro objetivo da Convenção sobre a Diversidade Biológica é justamente, para além da valorização dos povos e comunidades tradicionais, mas é a garantia da repartição de benefícios justa e equitativa pelo uso dos recursos genéticos. Então, como que a gente está utilizando esses recursos genéticos? E a grande novidade é que hoje a gente não precisa mais receber os grandes cientistas e farmacêuticas na nossa floresta. Eles podem continuar sentadinhos. Aliás, vocês todos podem abrir sua tela de computador e começar a buscar aí por bancos genéticos abertos e vão encontrar sequências genéticas e talvez grande parte, uma boa parcela aí da nossa biodiversidade sequenciada já, e eu posso desenvolver um produto sequer sem sair da minha mesinha de trabalho em qualquer lugar do planeta. Então, esse foi um dos grandes temas a serem discutidos lá, e isso envolve a parte de repartição de benefícios, que é uma das grandes questões lá do financiamento, do que não foi aprovado, porque a meta 19 é a mobilização de recursos financeiros para frear a perda da biodiversidade. Nós precisamos mobilizar, nós precisamos construir um novo fundo, porque a grande discussão lá, hoje, para quem já está na agenda de biodiversidade, sabe que os recursos vêm do GEF, o Global Environment Finance. Mas de onde que vem esse recurso? São os países ricos que colocam recurso em um fundo que ele é para meio ambiente de uma forma mais ampla, e parte deste recurso desce para as questões de natureza e biodiversidade. Qual a grande questão aqui? É que não necessariamente, e eles têm um poder de voto, estes países têm um poder de voto, de dizer como eles querem alocar esse recurso. E o que nós precisamos hoje é de um fundo específico para a biodiversidade, assim como a gente tem um fundo específico para clima. Então, essa foi uma vitória. Conseguimos sair de lá com a concordância de que, sim, nós teremos o fundo CALI, temos um fundo para a biodiversidade.
A questão é o compromisso de alocar recursos neste fundo, e isso é que não ficou muito bem estabelecido. Só que a gente não pode olhar só para a meta 19 sem olhar para a meta 18. E esta meta impacta diretamente em grande parte dos nossos negócios de quem está aqui hoje. A meta 18 fala em reduzir significativamente o que são considerados incentivos perversos, os incentivos negativos à biodiversidade. E, no Brasil, nós temos uma coleção. Se a gente para pensar a década de 70, subsídios para abertura de estradas, para o agronegócio, para a permissão de desmatamento para estabelecer o agro, etc., pesca. Então, a grande maioria das atividades que são subsidiadas positivamente no Brasil são incentivos para uma economia que degradam, em maior parte, o meio ambiente. Como que nós vamos substituir por subsídios que integrem o quê? Economias verdes, tecnologias mais sustentáveis. Se uma das grandes pautas do governo é a bioeconomia e incentivar a bioeconomia, não adianta eu taxar o pequeno. A gente precisa criar polos regionais para que a gente traga o agroextrativista para que a gente possa desenvolver produtos, e acho que a Priscila pode falar muito melhor do que eu em relação a isso. E, por fim, dentre as metas, eu destaco a meta 15, que é a primeira vez também numa conferência internacional que vem uma meta diretamente, uma meta direcionada para o setor empresarial. Porque numa COP, como é que funciona? Então, os Estados-partes vão lá, fazem as suas negociações, os Estados têm que concordar, então tem que ser, não é por voto, nós temos que concordar com aquelas definições, os governos voltam para, os representantes dos Estados voltam para os seus países e têm que internalizar essas metas. Então, o governo ele tem a autonomia, e ontem nós tivemos aprovada a IPAMB, acho que vale a pena a gente mencionar isso. Aprovada ao final? Na Conabio. Na Conabio, né? Isso, na parte de Conabio. Mas para dizer que as grandes empresas globais, elas precisam passar a reportar. Então, agora de manhã a gente falou muito sobre os relatórios, IFRS, o que vai ser obrigatório, o 1, o 2 e, quem sabe, o 3, sobre biodiversidade, natureza, veremos. Mas para dizer que eu tenho, sim, um impacto, uma dependência, ou um risco, e dupla materialidade. Qual é o meu impacto na natureza, como que a natureza pode impactar o meu negócio. Os dois olhares. Então, como que esta meta 15 vai descer para nós que estamos aqui, e a gente sabe que os investidores já estão pedindo. Então, para eu não me alongar muito, porque eu sei que eu falo bastante, a gente tem a meta 15 aqui, que também a Letícia vai falar, pode trazer a Priscila também, que já estão trabalhando muito sobre a meta 15, mas que a importância de buscar métricas e resultados mensuráveis nesse sentido, porque o nosso objetivo é monitorar, avaliar e divulgar. Lembra que eu falei daquele retrato? Como é que eu vou defender algo se eu ainda não conheço a minha realidade? Então, nesse sentido, a gente tem aí um formato de gestão, e aí eu faço aqui, gostaria de parabenizar, inclusive, a CNI, porque nós, da GCS, junto com a CNI, a gente publicou agora na COP um documento super completo em que a gente tentou avaliar todas as ferramentas, ou o máximo de ferramentas possíveis, capazes de mensurar, de identificar quais desses relatórios vão atender a meta 15, do ponto de vista de relatório de impacto, dependência e a mensuração, porque eu posso identificar, mas não quantificar. Então, depois vejam, enfim, eu não trouxe o link aqui, mas a gente pode passar, ou mesmo no site da CNI, tem um relatório super completo com todas as ferramentas. E, claro, o que a gente vem vendo muito aqui das mais utilizadas, que é a TNFD, que as grandes instituições financeiras já estão solicitando para sua carteira de clientes que comecem a reportar sobre
né, as condições, aí, o relato financeiro de dependências, riscos e impactos. E o que é legal da TNFD, que vai para além da meta 15, é que trabalha também as oportunidades, né? Então, isso a gente está trabalhando o quê? Né? Gerenciamento de riscos financeiros, que está basicamente na dependência da natureza. Então, se a gente parar para pensar lá atrás, que teve a vassoura da bruxa, né, que acabou com o plantio de cacau. Né? Eu posso dizer que eu vivo sem chocolate, mas será que todos aqui viveriam sem? Né? Já se diz que o chocolate vai ser o novo caviar do planeta. Qual é a dependência que a gente tem disso? Né? E a carnaúba, cera de carnaúba, que é... Você fala assim, carnaúba, mas para que serve a carnaúba? Você não teria nem chip no celular se não existisse a carnaúba. Né? Então, as mulheres aqui provavelmente não estariam usando batom, né? Ou não ia se sustentar o seu batom. Então, assim, como que a gente consegue garantir tudo isso, além de trabalhar maior acesso a capital sustentável, relacionamento com investidores e, principalmente, as questões de risco reputacional. Né? Então, aqui um retrato muito rápido aí de quais são... Hoje, nós temos aproximadamente 500 empresas que adotaram o compromisso de reportar no formato da TNFD. E, no Brasil, nós temos apenas 15 empresas que assumiram esse compromisso. Então, a gente tem aqui Natura, a Vale, que está aqui com a Letícia, a Vivo, né, Telefônica, que está nos recebendo aqui, também é uma das empresas que assumiram este compromisso. Algumas instituições financeiras, né, BTG foi early adopter também. Então, a gente vê que, e se a gente olha isso aqui, grande parte dessas empresas, a grande maioria, elas são empresas de capital aberto, porque elas já estão sendo questionadas pelos seus investidores. Né? Mas a gente vê que também algumas que não são, estão, por quê? São fornecedoras de insumos para a Europa, onde está grande parte aí, Europa e Ásia, que são aí a base de clientes. Tá? Então, isso faz a gente pensar em duas oportunidades, né? Em duas grandes discussões: financiamento e métricas. Então, o financiamento vai abrir espaço para grandes oportunidades de fundos de biodiversidade, não apenas o fundo Cali. Né? A gente, aqui com o chapéu da VBio, da nossa vitrine da biodiversidade, né? Junto, pela gestão da GSS, a gente está articulando já para ter um fundo de biodiversidade, e a gente acredita muito que, em breve, teremos também um mercado de biodiversidade. Né? Assim como nasceu o mercado de carbono, porque, a partir do momento que eu impacto, eu tenho que, de alguma forma, reduzir o meu impacto ou minimamente compensar. Né? E aí, aqui, gente, eu também, é só para finalizar, para dizer quais são as ações positivas. Né? O que a gente pode fazer? Eu não vou trazer os exemplos de cada um dos projetos, mas eu tomo a liberdade de falar rapidamente da nossa vitrine da biodiversidade, né? Que a VBio é literalmente uma forma de mostrar para as instituições a quantidade de ações positivas que nós podemos fazer no planeta. Então, hoje a gente tem mapeado mais de 50 milhões de oportunidades em projetos socioambientais, sendo que aproximadamente 17 milhões já estão contratados em apoios aos projetos nos, eu digo, 7 biomas brasileiros, porque as pessoas falam em 6, mas nós temos o bioma marinho, e as pessoas esquecem de falar, né, da importância do bioma marinho, da rica biodiversidade que a gente tem, com mais de quase 50 empreendimentos sociais, mais de 22 mil hectares conservados, tudo isso com uma ação ainda de formiguinha. Né? A gente tem um projeto lá, um projeto precisa de um apoio de 200, 300 mil reais, algumas instituições aportam, e a gente tem aqui todos os nossos projetos mapeados pelos ODS. Então, hoje cedo, a gente já teve um painel super bacana aí para falar sobre a importância dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E, com base neles, obviamente, não quero trazer cada um deles, mas eu gosto de tomar a liberdade sempre de terminar a minha fala para trazer um pouquinho da experiência que a gente tem com este projeto em especial, que são as mulheres pantaneiras que coletam água a pé. Né? E o que eu gosto de provocar é que é o seguinte: geralmente as instituições, quando vão aportar recurso em alguma ação, algum projeto, ele fala assim: quais são os indicadores, quais são as métricas que vão ter, né? Por quê? Porque querem também mostrar um resultado positivo e aparecer bonito na foto.
Aí a gente pergunta, poxa, mas será que você apoiaria um projeto com apenas 19 mulheres? Isso me parece pouco, né? Só que quando a gente conta a história dessas mulheres e começa a trazer aqui a relação deste projeto, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele, com os ODS e com as metas do Plano Global de Biodiversidade, veja, só esse projeto ele atende 6 das 23 metas. Por quê? O que é este projeto? São mulheres que vivem próximo à Serra do Amolar, que viviam da coleta de mariscos para poder vender para os pescadores, né, pescadores esportivos que vão para lá, passam a maior parte do tempo dentro do rio e longe das suas famílias, longe das suas crianças, e voltam. Gente, vamos imaginar que eles não tenham o mesmo sistema de saúde básica que nós. Então, voltam molhadas. Então, tinha um grande problema de questão de higiene íntima, ficavam longe dos seus filhos, entregavam essas iscas para os seus maridos, que iam para fora, vendia. Então, quem ganhava dinheiro era o homem. Como é que funciona? Né? Homem sai, ganha o dinheiro, passa no bar, bebe, chega em casa e bate na mulher. Essa era a realidade. Então, 19 mulheres, e em uma dessas situações, a sogra, que era uma descendente indígena, falou para ela, minha filha, você não pode viver assim. Eu vou te ensinar a fazer artesanato com aguapé, um artesanato indígena, ancestral, que a gente fazia. E você não vai mais depender do dinheiro dele. A sogra. Tá? Nem toda sogra é ruim. Aí a sogra ensinou, e aí um projeto apoiou a compra de um barco e a construção de um ateliê, enfim, um lugar para que elas pudessem fazer o artesanato, armazenar o artesanato e poder receber as pessoas para vender. São 19 mulheres, e aí um dia uma parecia triste, a outra chorando, outro dia outra machucada, e isso construiu o quê? Relação, associação entre mulheres. Falar, não, agora isso não acontece mais, uma apoia a outra. Elas passaram a ter mais tempo com os seus filhos, porque as crianças ficam ao redor, né, desse espaço coletivo. As crianças aprendem o artesanato junto. O turismo passou a ir até eles e compram esses artesanatos. Tá? Então, é um projeto que não custou, eu não tenho certeza do valor, talvez R$300 mil, eu não tenho tanta certeza do valor, mas que fez uma grande diferença na vida destas pessoas. Então, mais do que um indicador de eu atender 2.000 famílias, eu posso ajudar 19 pessoas, mas eu posso fazer diferença na vida de 19 pessoas. Mas os desafios que a gente tem hoje voltam de novo na esfera do financiamento. Acaba o recurso e o que acontece com a vida delas. Né? Então, como é que a gente pode tornar perene todas as ações que a gente faz? Quem apoiou esse projeto foi a Avon. Não sei se você já sabia, porque esta é a relação, né, do projeto, e é um que a gente tem muito orgulho de saber que existe uma relação muito grande entre biodiversidade, gênero, renda, família e saúde. Basta a gente querer olhar e, né, perceber que a biodiversidade, que a natureza, ela está muito mais no nosso dia a dia do que a gente possa imaginar. Bom, gente, eu vou terminar aqui, porque senão eu sei que eu falo bastante, deixo aqui os meus contatos. Não, e aí não, você vai falar mais. Vamos só passar para a Priscila, para ela também. A ideia é também entender um pouco da COP, né? Então, assim, Priscila, acho que vale tua percepção como iniciativa privada. Queria fazer uma breve introdução. A COP teve, né, a presença do governo brasileiro, e aqui acho que todas nós, as 4, a gente gostaria de fazer um reconhecimento de uma super representação em todos os sentidos, né? No sentido de esforço, no sentido de negociações extremamente delicadas, no sentido de negociações árduas. E então, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Indústria e Comércio, mas acho que vale muito fazer esse reconhecimento público para todo esse time que estava lá e super aberto a conversar com a sociedade civil. Então, foi nos franqueada a possibilidade de inúmeras conversas também. Então, queria deixar esse relato, porque é muito importante a gente reconhecer também, como país, que o Brasil estava lá tentando, de fato,
né, discutir as questões importantes para o país e olhando com um olhar bastante focado também, não só nas questões de comunidades tradicionais, mas da indústria. E a gente ficou bastante orgulhoso de ver a importância que o Brasil teve nas negociações. Aí eu quero te passar, te ouvir. Conta para a gente o que você achou da COP, que estava lá super ativa, com uma empresa que incorporou a biodiversidade nos seus negócios desde que nasceu, eu acho. Não? Eu só não gosto de falar do DNA, porque assim, as pessoas falam, está no nosso DNA. Não, mas de vocês, eu acho que dá para a gente falar que né? Bom, gente, primeiro, boa tarde. Aí, Bianca, muito obrigada pelo convite. A Brasca também, né, por esse espaço. Acho que é muito importante a gente, na empresa de capital aberto, estar fazendo esse diálogo, porque eu acho que a gente tem sempre umas para aprender com as outras. E como que a gente traz, né? Acho que a Francine introduziu muito bem, eu quero fazer essa conexão mesmo do lugar de fala que a gente tem aqui, né, para conectar com a COP16, né? Então, e só uma correção, eu não sou a diretora de sustentabilidade, eu sou gerente sênior de sustentabilidade, cuido do tema de biodiversidade e Amazônia na Natura, né? Então, acho que, para começar, falando um pouco de Natura, bom, uma empresa brasileira, mas que tem uma atuação regional e global, né? E até conectando aqui com a Avon, a Natura América Latina, ela tem a Avon América Latina, está incorporada na Natura América Latina, e a gente tem uma holding onde tem a Avon Internacional também. Então, por isso também essa menção à Avon, né? Falando assim da nossa história, né, e pegando um pouco de dados de Natura, e essa Natura que estou falando, América Latina, hoje a gente tem presença em 14 países, e acho que para fazer essa conexão com a biodiversidade, a Natura tem 95% dos seus produtos veganos, o que significa que é natural e derivado de vegetal. Então, sim, né, acho que começando por aí, o nosso negócio está completamente implicado a biodiversidade, né? Acho que esse é um ponto importante. E, sim, a gente é muito reconhecido pelo trabalho que a gente faz com relação à Amazônia. A Amazônia, né, para a Natura, a gente está há 25 anos como modelo de negócio, porque tudo que a Natura faz está relacionado ao modelo de negócio. A gente tem um relacionamento com a região amazônica e estendendo Pan-Amazônia há 25 anos, onde a Natura decidiu, e tem muita relação, e aí a importância das COPs, né? Eu acho que tem um ambiente de governo, tem um ambiente da sociedade civil, tem um ambiente dos negócios, olhando especialmente para os dados que a Francine nos trouxe, né? A gente tem que nos conscientizarmos da importância da biodiversidade para os modelos de negócio de formas diferentes, mas sim, né? Mas desde que teve a COP de biodiversidade no Brasil, a Natura, sendo uma empresa brasileira, peraí, né? Vamos olhar para ingredientes brasileiros, e aí, em 2011, a gente entende que a gente ia focar a nossa estratégia na Amazônia, olhando para uma Amazônia como uma plataforma de inovação, né? Então, a Natura, ela hoje tem 44 bioingredientes amazônicos, ela é uma empresa de cosméticos, mas que trabalha numa rede ampla da cadeia. Então, a gente tem um time de pesquisa de bioingredientes, acho que conecta de novo com a fala da Francine, né? Muitos bioingredientes que eram usados de outras maneiras, ou que, a partir do conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, né, a Natura, os pesquisadores da empresa tiveram os insights de desenvolver e pesquisar bioingredientes cosméticos, né? Então, assim, e disso gera um importante valor para o modelo de negócio, né, conectado a tudo isso que a gente está falando. Então, a Natura realmente, há muitos anos, vem estudando, vem entendendo todos esses temas conectados à biodiversidade, porque a gente entende, e acho que o ponto aqui importante é como que biodiversidade está conectada e gera oportunidade, né, e também tem esse ambiente de riscos e oportunidades e dependência, do que o meu negócio depende, né? E impacta também, né? Então, a nossa existência no mundo, como seres humanos, como indivíduos, a gente impacta. E tudo bem. Então, como que a gente vai trabalhar esse modelo de impacto? E aí o que a gente vem trazendo como uma visão 2030, 2050,
que a gente tem no nosso modelo de negócio ser um modelo de negócio regenerativo, né? Então, é mudar o chip, mudar o mindset, né? E a gente vendo como o Brasil, por exemplo, e o mundo vem falando, estamos num movimento de transição. Acabou de sair, né, aqui no Brasil, a gente já falou dessa taxonomia, né, da transição ecológica, falada pelo Ministério do Planejamento. Então, sim, estamos no movimento de transição, somos um país, né, mega diverso, então é um valor. Como que a gente olha para isso e começa a olhar para soluções baseadas na natureza e isso agregar valor ao modelo de negócio, né? Então, acho que essa é uma introdução para a gente voltar para a COP, né? Então, a COP de biodiversidade, essa COP 16, ela está muito referendada à COP 15, que aconteceu no Canadá, que são essas 23 metas que a gente colocou aqui. E aí, a partir disso, né, como que aconteceu esta COP 16 e qual que é a percepção, né? Acho que, bom, é interessante ver também que aconteceu na Colômbia, também um país mega diverso, aqui da América do Sul. E acho que, para a gente, é muito importante também conectar com o que vai acontecer no ano que vem no Brasil, que é a COP30, né? Vai acontecer na Amazônia, é muito simbólico, e acho que a gente tem que internalizar isso e entender como que isso a gente traz como um valor para o país, né? Então, se o país traz isso como valor, isso também reverbera nos modelos de negócio, né? Então, acho que um ponto principal que foi falado e eu quero destacar é como que a gente faz essa integração, esta conexão entre natureza, clima e pessoas, né? Eu acho que trazendo para os negócios, e essa é uma meta que está na COP de biodiversidade, para a gente vai ter, quando a gente começar a olhar essas lentes interconectadas, é claro que os temas eles têm a sua especificidade, são elementos técnicos que compõem cada um desses temas, mas se a gente consegue, dentro das empresas, olhar esses temas de uma forma conectada, eu acho que vai agregar mais valor, vai acelerar muitas coisas que a gente já vem fazendo, né? Então, trazer essa consciência também para dentro do ambiente de negócio, e acho que isso conecta com uma meta das 23 metas do GBF, mas acho que esse foi um tema tratado e acho que eu trago ele como um pano de fundo forte para a gente fazer essa conexão nesta COP, né? Acho que um outro ponto importante que foi tratado aqui é essa meta 15 que está falando, e aí acho que a Letícia, que tem a maior propriedade, acho que do que todo mundo aqui, ela vai poder comentar melhor sobre isso, mas a meta 15 ela traz nesse olhar de grandes empresas e instituições financeiras, como que a gente olha para o nosso modelo de negócio e faz essa análise, essa avaliação de dependência do o que na minha cadeia de valor, olhando cadeias de suprimentos, olhando operações diretas e olhando para onde vai o nosso produto e como que é esse modelo de descarte, né? Olhando esse 360, o que o meu negócio depende da biodiversidade ou da natureza, na verdade, né? Que aí é um conjunto amplo. O que meu negócio impacta na natureza, né? Também um conjunto amplo. Então, a Natura vem fazendo, né, esse screening, vamos dizer assim, usando essa metodologia do TNFD. Eu acho que tem sido muito importante para a gente, né, porque a gente começa a olhar esses temas de natureza e biodiversidade de uma forma integrada dentro da empresa, pensando toda a sua cadeia de valor, e aí sim a gente consegue olhar prioridades, a gente consegue olhar os gaps e as oportunidades que a gente tem a partir da aplicação dessa metodologia. Como meta, está olhando, nesse primeiro momento, para grandes empresas e instituições financeiras. E a gente, hoje, não é uma meta mandatória, ela é voluntária, mas acho que isso vem agregar valor ao modelo de negócio, além de você ter maior conhecimento transversal do que você depende, o que você impacta, e olhar riscos é importante, olhar para o futuro. O mundo vem mudando muito rápido, né? Então, assim, como que a gente consegue olhar para esse futuro e já prever algumas coisas agora,
valorar tudo isso e pensar, inclusive, em novas oportunidades, porque os negócios também eles são dinâmicos, né? Eles mudam. Então, como que a gente traz um olhar de oportunidade a partir, inclusive, dessa meta 15? E a gente vai ter que reportar isso publicamente a partir dos relatórios anuais, e a gente está vendo qual é o melhor formato de reportar. Mas o que eu quero trazer de importante? Porque essa modelagem ela também tem muito a ver com um reporte que dá um link para uma abordagem financeira, né? Qual a oportunidade que a gente pode ter a partir disso? A Francine citou aqui financiamento, né? E a Bianca valorizou muito, né, o papel do governo brasileiro em endosso, o papel das associações setoriais também, sabe? Eu acho que o Brasil hoje, as instituições que nos representam, o poder público, tem um conhecimento muito consolidado sobre essa temática de biodiversidade. Então, para a gente é muito bom, né? Porque você está contando com instituições que têm uma competência para fazer esse advocacy, para dialogar sobre o tema. Então, acho que esses são pontos importantes. Mas olhando aí para o setor financeiro e olhando para todo esse movimento que a gente começa a fazer, né, associado a essas metas, o que a gente vem pensando muito também, né? Por que não a gente defender também que essas instituições que estão olhando para a biodiversidade, estão olhando para a questão do clima, estão olhando para a questão das pessoas, diversidade, equidade, etc., elas também, a partir de uma abordagem do setor financeiro, elas não começam a ter uma prerrogativa em relação, por exemplo, à tomada de crédito, né? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente olhar. Por que as instituições e empresas, não só as grandes, as médias e pequenas, que estão com essa abordagem de regeneração no seu modelo de negócios, elas também não começam a ter uma prerrogativa se esse é o mundo que queremos, se esse é o mundo que está sendo defendido em âmbito global, em âmbito nacional, enquanto políticas públicas? Por que as organizações, então, olhando para esse lugar, né, de fazer esse movimento positivo em relação à biodiversidade e aos modelos de negócio, por que as organizações, as instituições que têm seus relatos, tornam público um modelo de negócio que está regenerando a biodiversidade, trabalhando com o tema de pessoas, também não tem uma prerrogativa em relação a um modelo financeiro mais macro, né? Então, acho que a gente tem que começar a pensar nisso. Se isso é um valor para a sociedade, se isso vai implicar, né, pensando num tema mais macro e num tema mais específico, né, já complemento isso, mas se a gente está olhando para financiamento e para reduzir, como estão as metas, subsídios, e tudo tem que ser um modelo de transição, gente. É um caminhar, é uma jornada, né? Mas por isso que eu fico pensando muito na transição dos próprios modelos de negócios. Então, a gente trazer isso para um olhar de oportunidade. E aí, pensando, né, nessa transição, a partir de um aspecto de financiamento, que é tanto de um ponto de vista global, que as negociações estão direcionando para isso, mas eu acho que, de um ponto de vista nacional e institucional, né, como que a gente olha para esse lugar de financiamento com um olhar de oportunidade e fazer essa transição num sentido de oportunidade, né? E aí eu penso que biodiversidade ela traz uma especificidade que uns dizem que é uma mega complexidade, pode ser, mas eu acho que a gente tem que olhar para a complexidade, para a diversidade, né, social e biológica, vamos dizer assim, né, e não nos paralisarmos por uma fala que é muito recorrente, que é: mas biodiversidade é muito complexo. Eu falo: tira isso daí, né? Eu acho que a gente tem que, sim, é complexo, tem muitas especificidades, mas vamos começar a simplificar um pouco, né, e não ser, eventualmente, tão assertivos no detalhe, na mega especificidade, mas para isso gerar um movimento, né? Eu acho que duas coisas, né, do global e local, e aí da implementação. Voltando para o global e local, eu fico pensando sempre muito, aí voltando para esse ponto da especificidade, mas a gente tem que trabalhar no âmbito geral, no âmbito de políticas públicas, que é muito importante, e no âmbito específico da empresa, do local onde a empresa trabalha. Eu acho que é uma visão muito transversal, global,
regional, né, da empresa. Você tem que olhar de uma forma transversal, mas onde eu estou, onde eu trabalho, né, a minha especificidade. E essa metodologia da Meta 15, ela traz muito isso. Você tem que localizar os seus impactos e dependências. Ah, mas e aí? Eu localizei impactos e dependências no mundo inteiro. Tá, você vai priorizar, né? Mas, então, sim, é importante a gente ter esse olhar geral e o olhar específico, né, local. E criar meios de o quê? De implementar, né? Eu acho que a gente não podemos nos paralisar e a gente tem, sim, que olhar para um lugar da implementação. E aí eu só queria retomar um ponto que a Bianca falou, né? Da EPAMB. Eu não sei se todos sabem o que é EPAMB, mas todos os países que são signatários desta COP de biodiversidade, eles têm que internalizar, enquanto política pública, essas metas globais como metas nacionais, né? O Brasil está fazendo um processo democrático, ouvindo diversos setores, e está fechando, segundo vocês falaram, foi aprovado ontem no CONABIL, que é esse conselho. Então, o Brasil fechou as suas metas e isso vai indexar os nossos modelos de negócio também, né? Então, acho que eu paro por aqui, depois abrem as perguntas, e aí eu passo a bola para a Letícia, e aí a gente pode falar de outras temáticas aqui implicadas. Ei, gente, muito obrigada pelo convite. Desculpa não estar aí, queria muito fazer parte dessa mesa maravilhosa com as três aí. Mas agradeço muito o convite. Eu queria puxar essa questão da ação, né? Eu trabalho na Vale, eu lidero aqui a estratégia de biodiversidade e hoje estou liderando aí a implementação do TNFD, por isso que a Priscila falou que eu poderia falar um pouquinho mais aí sobre o TNFD e a Meta 15. Mas eu queria primeiro puxar a questão das dependências, né? Como os negócios dependem tanto da natureza e por que a gente demorou tanto tempo para perceber isso, né? Eu acho que a gente só percebe que a gente depende de alguma coisa, que algo é muito importante para nós quando nos falta, né? E foi assim que a gente começou a perceber. Por que a mineração, né? A Vale é uma mineradora que está presente aí em vários países no mundo, em 18 países no mundo. Por que a mineração depende da biodiversidade? O que biodiversidade tem a ver, né, com mineração? E muitas vezes aqui dentro da empresa e em eventos fora, as pessoas me perguntam o que a Vale foi fazer na COP, né, de biodiversidade. Bom, o nosso negócio é totalmente dependente de água. Não existe mineração sem água, né? É um serviço ecossistêmico do qual eu sou totalmente dependente para tocar o meu negócio, para explorar e para processar o minério que eu preciso vender. E, além disso, como vários outros negócios, a gente é totalmente dependente da regulação climática, né? E como a gente começou a ver isso, né? Passando pelas coisas na pele, sentindo na pele, né? Em 2015, por exemplo, a gente teve aí uma crise de água muito séria aqui em Minas Gerais. Eu estou em Minas Gerais, a gente tem várias operações aqui, e a indústria em Minas, não sei se você se lembra, a indústria teve que ser paralisada porque a comunidade tinha prioridade para o uso da água, né? No lugar da indústria. A gente ficou com as nossas minas paralisadas por alguns dias, e isso é um processo caótico para a produção, né? Então, eu queria trazer um pouco desse exemplo, e eu acho que das empresas que estão aqui, né, sentadas na mesa hoje, a Natura é muito claro, né, como disse a Bianca, está no DNA, a GSS está muito engajada em todas essas questões de natureza, mas a mineração é um dos setores que, às vezes, tem dificuldade de se enxergar nesse processo, né? E por que ir à COP, né? Aí vem um destaque. Eu participei das 3 últimas COPs. Eu não sou tão participativa assim como a Francine, que teve em várias, né? E Bianca e Priscila também. Mas eu posso fazer uma comparação aqui da COP 14, que foi no Egito. Foi a minha primeira COP, e eu cheguei lá, nós éramos, sei lá, 10, 20 empresas no máximo, um pouco deslocadas da agenda, que era uma agenda muito voltada para a discussão oficial das metas e com eventos paralelos muito focados em conservação, né?
e ainda sem conexão do negócio, isso foi em 2018, né? Quando a gente fala da COP de 22, que era para ter acontecido em 20, mas por conta da pandemia, né, atrasou e a gente teve aí a última parte em 2022 em Montreal, eu me surpreendi ao chegar lá e ver uma grande delegação de empresas, ao ver um espaço dedicado para empresas, né? Na COP de 2018, a gente tinha já o Fórum de Negócios e Biodiversidade, mas não tão forte quanto a gente teve a discussão de negócios e biodiversidade na COP 22. E aí a Meta 15 foi um dos grandes fechamentos aí da participação e da aproximação dos negócios cada vez mais com a agenda de biodiversidade global, né? A gente já vivia uma crise climática, a gente já corria atrás das soluções climáticas há algum tempo, né? Mas a biodiversidade ainda era um assunto que estava caminhando. E nessa COP16, em Cali, eu acho que eu já ouvi algumas pessoas falando, foi a COP dos negócios, muitas instituições financeiras. Sim, mas para mim isso aconteceu em Montreal, na minha visão, não sei qual é a visão de vocês. Mas o que a gente teve de diferente na COP16 é que as empresas e o setor financeiro estavam ativamente participando do processo, né? A partir de instituições setoriais, nós como empresas, né, a partir do CEBEDS, da CNI, nós tivemos a oportunidade de contribuir com o texto das metas, né, que foram aprovadas em 2022. Nós tivemos a oportunidade nos últimos 2 anos de contribuir com a discussão dos indicadores que foi levada para a COP16. Infelizmente não fechou essa discussão lá, mas é uma discussão extremamente importante e a gente tem uma grande evolução da COP22 para a COP15 em 22 para a COP desse ano, né, a COP16, que para mim é essa participação ativa dos negócios, né, contribuindo com a agenda, não só com a Meta 15, acho que a Meta 15 é um grande destaque, né, mas como a Priscila falou, agindo, saindo da inércia e agindo pela natureza, seja porque você está detectando, enxergando os seus impactos, vendo as suas dependências, entendendo a relação entre eles e o quanto você impactar. A mineração, nós dependemos muito de água e nós impactamos a água, né? O que essa relação de impacto e dependência gera de riscos para a minha empresa e como que eu vou endereçar esses riscos, mas também quais são as oportunidades de investimento, de mudança do modelo de negócio. E a partir dessas oportunidades e de toda essa visão do seu negócio agora conectado, né, integrado com clima, biodiversidade, pensando nas pessoas, como que a gente pode agir e como que essas ações elas podem contribuir não só para a Meta 15, mas elas podem contribuir para as outras metas do GBF, que são metas relacionadas à restauração, à conservação, ao financiamento, né? Como que os negócios têm um grande potencial para contribuir para tudo isso, né? Não só na Meta 15, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E nessa COP, a gente pode não ter fechado os indicadores oficiais, né? Todos os indicadores oficiais, que eram um dos objetivos, mas a gente teve uma grande discussão nessa temática de reportes, indicadores e métricas corporativas. A gente teve avanços, a gente teve aí várias empresas, a Fran mostrou aí as empresas que se declararam early adopters do TNFD. A gente tem várias empresas que já estão começando aí a se mobilizar para reportar a CSRD, o IFRS climático, né? A gente tem toda essa questão da obrigatoriedade de reportes, mas o importante de ver as empresas que estão se adaptando, né, que estão começando a trabalhar como early adopters no TNFD, ainda não existe uma regulação, uma regulamentação que te exige o TNFD, mas é um requisito de mercado, não tem mais jeito, e é uma metodologia, um framework que traz uma abordagem que te ajuda a enxergar o seu negócio. Não que a gente não esteja olhando para impactos e dependências há muito tempo. É impossível você ter uma estratégia de negócio que é estruturada, que é sólida e que é robusta, sem pensar no que você impacta, do que você depende, como é que isso gera riscos para a sua proposta, para a sua estratégia. Mas como você olha para isso de uma maneira sistematizada, e não só dentro dos estudos de impacto ambiental de cada site, mas você olha para o site e traz uma visão, uma abordagem integrada para o seu
para todas as suas operações, para o seu negócio como um todo, né? E como que você busca tratar esses riscos de uma maneira que você vai trazer pontos positivos não só para o seu negócio, mas para a natureza como um todo, para as comunidades como um todo, para todos nós, toda a sociedade que também depende disso, né? E aí, a gente teve um grande protagonismo das empresas na COP16, apresentando novas métricas, pilotando novas métricas para demonstrar, né, para medir os seus impactos, dependências, riscos, oportunidades e medir as suas ações também. Qual a importância, né, de se medir tudo isso, não só as nossas ações, e dar transparência, né? Você consegue ter uma gestão transparente, próxima, e você consegue, com indicadores, fatos, dados e números, demonstrar que o seu resultado é real. O seu resultado, você tem resultados negativos, sim, mas você também tem resultados significativos, positivos, e você mede isso, e você tem números, fatos e dados para apresentar. Então, para a gente, como empresa, isso é extremamente importante, em um momento que a gente está vivendo uma crise, duas crises, grandes crises, né, tão fortes e que estão interconectadas. Então, esse é um ponto que eu achei que foi muito importante na COP, essa discussão paralela, apesar da oficial não ter saído, né? Um grande aprendizado para a gente aqui, sendo early adopter no TNFD, tendo começado aí com esse piloto em 2023, sendo que a gente publicou em 2024, foi realmente a gente conseguir enxergar o quanto de informações a gente produz, né? Não é novo que a gente faz a gestão das nossas informações, que a gente trabalha com muitas informações, que a gente precisa conhecer o nosso negócio, mas eu acho que é novo a forma de olhar para esses dados que a gente produz, né? Então, quando o TNFD saiu, eu acho que um grande medo no primeiro olhar para o TNFD é, meu Deus, como eu vou conseguir falar sobre tudo isso, analisar tudo isso dentro de uma abordagem única, né? E aí, quando você começa a trabalhar, você começa a perceber que você já tem esses dados, você tem um conhecimento grande. Nós, empresas, temos um grande conhecimento gerado pelos nossos sites, gerados para os nossos sites, um entendimento grande, a gente só precisa pegar esses dados e analisar. Inclusive, a gente reporta muito desses dados, eles já estão públicos nos vários indicadores do GRI que a gente reporta e outros frameworks aí, aos quais a gente já está bastante alinhado, né? Como que eu posso enxergar tudo isso e tentar trabalhar numa abordagem de entender esses dados, entender a minha empresa dentro de um contexto global, né? Que é isso. E isso trouxe para a gente também a possibilidade de não só estar alinhado à meta 15, mas de conseguir enxergar quais outras metas podem trazer oportunidades, e a gente já atua, né, muito alinhada a essas outras metas que podem trazer oportunidades para que a gente possa mitigar esses riscos, né? Quando eu falo isso, vou dar um exemplo prático, né? A gente opera na Amazônia há mais de 40 anos, a gente está lá em Carajás, e uma das ações que a gente tem, desde que a gente descobriu as reservas em Carajás, quando a Vale ainda era uma empresa, né, estatal, era uma empresa parte do governo, a gente se comprometeu a proteger a floresta em volta das áreas das reservas minerais, né? Por vários motivos. Primeiro, pelo compromisso de estar mantendo, já que a gente vai explorar um recurso natural, vamos manter, foi uma das primeiras visões, né, ambientais dentro da empresa e ligada aos órgãos do governo. Vamos manter uma área, porque a gente precisa conservar a biodiversidade, manter a paisagem e tudo mais. E, querendo ou não, nós trouxemos uma segurança para as nossas operações. Que tipo de segurança? Para a gente ter água, a gente precisa ter floresta, né? Não existe a manutenção da provisão de água se a gente não tiver florestas, né? Então, lá em Carajás, hoje a gente ajuda a proteger, ajuda o ICMBio, né, em parceria com o ICMBio, a proteger 800 mil hectares de florestas, que tem uma importância gigantesca, não só para a sociedade, quanto também para as nossas operações, para a manutenção em longo prazo das nossas operações ali. Então,
a proteção da biodiversidade, a gente começa a olhar para a proteção da biodiversidade sob uma outra visão. É um propósito, né? Não é mais uma boa prática proteger a biodiversidade, ter programas de conservação. É uma ação necessária para a manutenção do nosso negócio a longo prazo, né? E aí entram as pessoas também. Não adianta a gente falar sobre, né? Priscila falou um pouco, Bianca e Fran também. Não adianta a gente falar em manter a biodiversidade sem trazer alternativas econômicas para um país em que você ainda tem pessoas na pobreza extrema, né? Então, a gente precisa começar a fortalecer outras agendas, por exemplo, a agenda da bioeconomia, como uma grande oportunidade para a manutenção da floresta em pé e, portanto, para a manutenção do nosso negócio em longo prazo, né? Então, as coisas estão conectadas. Essa visão cada vez mais conectada é extremamente importante para que a gente possa pensar num futuro em que os nossos negócios sejam possíveis, né? E aí a gente tem, na COP16, a gente teve um pavilhão específico dedicado à Amazônia, à bioeconomia, né? Essas discussões vieram fortemente ali como oportunidades de parcerias, não só para os negócios, mas para vários setores, né, da sociedade. As comunidades, um outro ponto de destaque que eu acho que eu queria trazer aqui no meio da minha fala, para finalizar e abrir aí para vocês, foi a grande participação dos povos originários, né, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais nas discussões da COP, e aí um grande ponto positivo dessa COP foi, eles sempre reivindicaram a participação mais próxima nessas agendas, em todas as agendas, e nesse ano eles conseguiram, né, ter aí a formação de um grupo oficial para participação nas discussões, então acho que esse também é um resultado muito positivo para todos nós, né? E muito importante para nós como empresa que já vivemos essa relação com diferentes comunidades tradicionais, né, e povos indígenas em diferentes sites e em diferentes abordagens de negócio, né? Seja porque nós somos vizinhos no mesmo território, seja porque nós precisamos do conhecimento tradicional que eles trazem para poder evoluir e retomar o nosso contato com a natureza e toda essa conexão para que a gente possa pensar aí num 2050 em harmonia com a natureza, que é o grande objetivo global aí da agenda, né, de biodiversidade. Bom, acho que eram esses pontos que eu queria trazer, vou voltar aí para a Bianca. Olha, dá vontade de falar de tanta coisa, né, gente? A gente tem mais 17 minutos, uma pena, porque daqui a pouco eu vou ser cortada. Então, queria fazer uma pergunta. Abrimos para as perguntas, e aí depois qualquer coisa a gente volta, porque a gente acabou não falando de DSI, que é o assunto da Digital Sequence Information, mas talvez isso não seja próximo do dia a dia de vocês e seja mais interessante a gente abrir. Então, queria deixar a critério de vocês. Obrigada, Letícia, também. Obrigada, Priscila e Francine. Mas a ideia é que vocês, inclusive, possam contribuir ainda mais. Acho que se alguém tinha alguma dúvida ou quiser levar a Priscila, a Letícia, a Francine para convencer os seus modelos de negócio, para convencer de que a biodiversidade é importante, já tem muitos argumentos aqui, mas a gente também está à disposição, né? Pode ajudar no discurso. Mas queria deixar vocês à vontade. Eu confesso para vocês que essa luz não me faz enxergar todo mundo. Então, eu não sei... Ali. Boa tarde. Nossa, muito boa a apresentação. Acho que clareou muito, né, essa questão da dependência, dos impactos. A minha pergunta é de um comentário que vocês fizeram mais no começo do painel. É sobre os subsídios. Porque realmente é muito claro, né, que os subsídios assim estão em várias atividades que têm como foco maior, né, a destruição ambiental. E como que vocês veem que está esse movimento para que os subsídios mudem de lugar? Né? Porque a gente sabe que existe muito lobby, muita conversa. Então, a minha dúvida é nessa, assim, porque eu acho que aí é um grande caminho para a gente conseguir mudar essa balança, né, principalmente a financeira. Obrigada.
uma belíssima saia justa, né? Que você nos coloca, muito boa. Não, mas vamos lá, eu vou falar um pouco e vamos ver as demais. Eu acho que a grande questão é assim, essa é uma meta, então vamos falar aqui olhando no contexto global, é uma meta que o Brasil, inclusive, aceitou e se comprometeu, então acho que tem um compromisso oficial sobre isso. Eu acho que existe uma questão política e econômica bastante complexa. Então, na minha visão, acho que assim, teremos que nos unir como empresas, como setores, para que algumas coisas de fato mudem. Eu acho que esse é o único caminho. E há um enfrentamento em geral de todos os interesses. Então, acho que não é um dos temas mais delicados, na minha opinião, porque quem tem os benefícios também não quer perder. Então, assim, não estou contando nenhuma novidade para vocês, mas eu acho que existe uma necessidade de uma mobilização maior naquilo que conseguirmos como setores e empresas para isso mudar. Assim, é a minha visão, mas queria ouvir vocês também. Não sei se vocês têm... Tem que cuidar para não falar demais, né? Mas até porque fui eu que provoquei esse ponto, então acho que eu tenho que comentar alguma coisa, né? Não posso fingir que não é comigo. Mas eu acho que, veja, nós somos provocados no nosso dia a dia a todo momento. Acho que, né, obviamente, não conheço todos vocês aqui, mas todos os que eu conheço representam o setor privado. Né? A gente, pelo menos até o momento, a gente tentou trazer gente do governo, inclusive, né? Mas, assim, independente de governo ou sociedade civil, ou se a gente parar para pensar sobre quem fala sobre biodiversidade, porque eu comecei falando por que nós estamos aqui e quem falava sobre biodiversidade antes. Então, basicamente, para falar de biodiversidade, eram as ONGs. Né? Então, era aquela coisa de conservação, academia para trazer os dados científicos, ou as ONGs para dizer, vamos lá, eu sou filha de estradeiro, né? Então, meu pai sempre dizia assim, a questão da 116, Paraná, São Paulo. Não pode duplicar por conta do papagaio do Papo Roxo. Eu cresci ouvindo papagaio do Papo Roxo. Né? Então, assim, demorou para duplicar, mas o papagaio do Papo Roxo tem uma importância relevante. Mas ele foi um cara da década de 70 que passou abrindo estrada pelo Brasil inteiro. Porque esses são os incentivos. Então, nós fomos criados neste modelo de negócio e que o próprio governo está sendo provocado a mudar. E aí, quando que a gente vai começar a ver? Quando a gente escuta uma fala como a da Letícia, representando uma instituição como a Vale, que ela fala assim, eu preciso da floresta para eu continuar produzindo minério. Então, o lobby para proteger ou para reduzir, enfim, os incentivos perversos, ele é um lobby que tem que continuar existindo a partir do momento que eu reconheço que a natureza faz parte do meu negócio. Porque pensar na floresta só por pensar na floresta, a gente vai continuar dependendo da academia e das ONGs. Mas a hora que a gente fizer a fotografia, lembra que a gente comentou da fotografia aqui, que eu conhecer qual é o meu negócio e descobrir qual é a dependência do meu negócio, esse lobby vai mudar. Porque se eu não tiver a floresta ali, eu não vou ter água depois e eu não vou produzir minério. Né? Tantos outros exemplos. É a grande vantagem. Deixa eu entrar no seu meio aí, Fran. É a grande vantagem de se conhecer as suas dependências e atrelar dependências e impactos a riscos. Porque quando você fala de riscos, você consegue mudar o mindset do seu negócio. Exatamente, acho que esse é o ponto, né? Assim, mostrar isso como um aspecto econômico relevante, um risco econômico. Fala, Priscila. Não, acho que pensando, né? Na verdade, de novo, para a questão tributária, é uma questão de transição, né? Nada vai mudar de um dia para o outro, mesmo porque você tem setores que dependem disso, tem famílias que dependem do modelo que está instalado, né? Então, na verdade, tem que se pensar qual é esse modelo de transição. Mas eu queria trazer, e estamos no momento do Brasil fazendo essa discussão também, né? Então, acho que tem um momento oportuno, quer dizer, já está finalizando, mas, enfim, que foi durante esse ano passado, enfim, estamos fazendo essa discussão de transição ecológica, taxonomia, então tem uma discussão em curso.
Só queria dar um exemplo, né? A gente trabalha com cadeias da sociobiodiversidade, que é uma terminologia que são essas cadeias atreladas a comunidades tradicionais, que envolve conhecimento, etc., e também com commodities, né? Então, enfim. Mas quando a gente olha para as cadeias da sociobiodiversidade, que está relacionada às comunidades, ao cacau, que a própria Francine colocou, por exemplo, essa cadeia não tem subsídio, né? Então você vê que é muito desigual, né? Então, como que você vai alavancar uma economia baseada, alavancar mesmo, para competir, né? A gente tem que falar desse lugar aqui, mas se essa parte, por exemplo, tributária, ela é muito divergente, né? Então, acho que a gente pode pensar nesse lugar, né? Então, são cadeias vegetais, cadeias naturais, vegetais, mas que têm subsídios muito diferentes, né? Então, como que a gente pensa esse lugar mais numa abordagem, inclusive, de equidade e do que a gente quer alavancar como sociedade, né? E aí a transformação de alguns modelos de negócio. Essa discussão está em curso, né? E aí, pegando um pouco esse tom, mas sai da pergunta, mas só queria trazer, e pegando um gancho que a Letícia falou, né? Eu acho que nas COPs de biodiversidade, e até pelas metas que a gente tem, mas, bom, acho que a participação global de povos e comunidades tradicionais, eles participam da COP do Clima, etc., mas na COP de biodiversidade, escrito, né? Está descrito enquanto meta, é um compromisso, né? Você olhar para povos e comunidades tradicionais, tem metas relacionadas, além desse comitê subsidiário permanente, né, de participação. Eu li um artigo de uma pessoa da Austrália, enfim, que está falando de pagamentos por serviços ambientais, e fizeram um screening no mundo, mas 65% dos territórios globais. Isso é importante, né? Pertence a povos e comunidades tradicionais e que estão conservando esses territórios, né? Mas eu acho que na COP de biodiversidade a gente vê a participação muito forte nas metas. Nesta COP teve essa foi uma conquista importante, além de se trazer o termo de afrodescendentes, né? Este reconhecimento deste grupo social amplo que em diferentes países tem um nome diferente, no Brasil conhecidos como os quilombolas, né, que são comunidades tradicionais também. Então teve esse reconhecimento dessa terminologia. Isso também é muito importante, mas o destaque, além desses dois pontos, é que nas metas do GBF tem também uma meta que está trabalhando o tema de equidade, né? Então, é muito interessante ver que nas metas, quando a gente está falando de biodiversidade, a gente simplifica para estabelecer o diálogo, mas como já está intrínseco o tema de clima, né? Porque, se vocês pegarem o Brasil, né, a maior fator de emissão do Brasil é o uso da terra e desmatamento, né? Então, ou seja, em termos de país, que agora foi aprovada lá as metas 6.2 ou 6.4, né, desse olhar de país e comercialização entre países, né, da questão do crédito de carbono. Mas, então, eu entendo que nas metas, só para concluir, né, do GBF, você tem um olhar de diversidade, você tem um olhar de equidade, e isso é muito presente nas COPs, com essas conquistas que se tiveram, e de biodiversidade e clima, né? Então, como tudo está associado e que está indexado nas metas. Acho importante a gente ter esse olhar muito transversal. E quem quiser ler as metas e não tiver lido ainda, lê em inglês, porque a tradução oficial está bem sofrida. Então, assim, recomendamos primeiro ler em inglês, aí depois vocês leem em português. Mas, de fato, tem espaço para melhora para a tradução em português. Mais alguém? Gente, eu realmente não enxergo. Ah, ali. Obrigada, boa tarde. Primeiro, excelente painel. A gente aprendeu muita coisa aqui com vocês. Obrigada. Bom, eu queria fazer um comentário. Fazendo um comentário, gostaria de ouvir um pouquinho da experiência das empresas. Fazendo um paralelo com o clima, que a gente tem ali, então,
o escopo 1, 2 e 3 das emissões, na biodiversidade a gente também tem esse impacto na cadeia, seja no upstream ou no downstream. Eu queria saber se vocês podem compartilhar um pouquinho de como vocês estão fazendo dentro das empresas de vocês esse engajamento de parte interessada, mais especificamente na cadeia de fornecedores. Obrigada. Aí, com vocês, que eu quero saber das empresas. Você pode falar também, né, Fran? Acho que você tem bastante propriedade. Posso falar rápido? Depois acho que a Fran e a Lê falam, né? Bom, na Natura a gente decidiu aplicar o TNFD, que é essa metodologia, esse framework, na verdade, olhando toda a cadeia de valor. Então, essa foi uma decisão. Claro que é um processo, né? Porque, enfim, tem uma base de fornecedores enorme, mas... E aí a gente está trabalhando justamente com engajamento, né? Então, engajamento para coleta de dados e depois para envolver no plano de ação. Mas, de fato, a gente decidiu ter esse olhar sistêmico, transversal, para toda a cadeia de valor. Eu falei, já que a gente está fazendo, vamos fazer um olhar do todo, e realmente upstream para a Natura, upstream e operações é fundamental. Né? Upstream vem a materialidade do meu modelo de negócio. Eu dependo de fornecedores de matérias-primas, por exemplo. Né? Então, por isso que a gente fez esse olhar. É complexo, mas eu acho que é viável, é factível. E a gente, só para dizer, né, então, para a gente está indexado a uma política de biodiversidade ampla, a gente tem um olhar sistêmico mesmo para a gestão e governança do tema dentro da empresa. E a gente categorizou. Né? Então, estou olhando tudo num primeiro exercício? Não. A gente categorizou, vou falar rápido aqui, três categorias. A primeira é a base de compras, né? Olhando por spend, volume spend, aí eu fiz uma curva ABC e estou olhando o que é mais material. Então, começou por aí. Segundo, a Natura denomina, né, algumas cadeias, 6 cadeias, é público, está no nosso relatório anual. Cadeias críticas, são 6 cadeias. Então, uma outra categoria foram essas grandes cadeias, soja, palma, papel, mica, algodão e álcool. Álcool é base de perfumaria, por exemplo. Então, aí foi a outra categoria. E a terceira categoria, cadeias da sociobiodiversidade, que a gente comentou aqui. Então, a gente categorizou, olhou toda a base, e aí agora as priorizações. Então, a gente priorizou por essas 3 lentes que a gente vem chamando, e de materiais de embalagem também, né? E revistas, que para a gente é importante, que é como, apesar da gente ter feito um trabalho grande, inclusive pelo olhar de carbono, para reduzir o uso de revistas, é muito material para a empresa, porque as consultoras elas usam revistas para vender, e são ciclos de 20 dias. Né? Então, enfim, a gente tem online, obviamente. Então, essas 5 categorias que a gente olhou. Acho que eu posso falar um pouquinho aqui também. A gente começou a implementar o TNFD só pelas nossas operações diretas, mas desde 2022 a gente está trabalhando mais ou menos como Priscila falou, como a Natura está fazendo, né, priorizando a nossa cadeia de fornecedores, porque para nós, nossas operações diretas têm os impactos e dependências mais materiais, né, e depois, em seguida, upstream. Então, a gente está priorizando aí nossos fornecedores. A gente começou a trabalhar pelos fornecedores no Brasil, e mapeamos aí por setores, quais são os setores com impactos mais materiais para a biodiversidade, clima, água, pessoas, e a partir disso, a gente está fazendo um filtro agora, esse ano, para trabalhar com aqueles fornecedores que são críticos para a biodiversidade e água, para começar, né? Clima já tem um trabalho de mais longo tempo com a cadeia de fornecedores, com a cadeia de valor como um todo, né? Mas a gente vai começar a trabalhar com água e biodiversidade esse ano, e aí a gente está dividindo os nossos fornecedores em 2 categorias. Então, a gente filtrou pelo impacto potencial, depois a gente fez um filtro pelo spend, pegamos os mais críticos, e a partir desses mais críticos para biodiversidade e água, então a gente passou de 20 mil fornecedores no Brasil para menos de 300, 200 e poucos fornecedores, e com esses 200 e poucos fornecedores, a gente está dividindo em 2 categorias, que são os pequenos e médios,
que são aqueles que vão demandar mais engajamento, uma capacitação, um letramento e alguns outros processos que a gente está pensando ainda, né? Mas vamos começar com capacitação. Por quê? Porque pequenos e médios, o foco não é falar sobre reporte e TNFD, o foco é começar do começo e trabalhar os impactos, a consciência do impacto e da dependência, como a gente falou aqui, esse processo né, é um letramento mesmo, para depois conseguir introduzir eles nos compromissos para endereçar esses impactos e dependências. E os fornecedores de maior porte, empresas de grande porte, com as quais a gente vai trabalhar num diagnóstico de maturidade e aí pensando em potenciais parcerias, né, para o futuro. Então, a gente está começando ainda. É um grande desafio, acho que é o maior, né, é a cadeia de valor, mas eu acho também que se eu aprendi alguma coisa com a implementação do TNFD, se a gente aprender alguma coisa, é que tem que começar, né? Não, a gente posso só terminar com a Francine, aí a gente já encerra. Não, fala, Francine, termina. Acabou o Gente, tempo, olha a pressão. Eu juro, Não, vou fazer 2 comentários só. Termine. Eu acho que a cadeia é extremamente importante, não é à toa que nós temos várias instituições financeiras fazendo parte da TNFD. Por quê? O impacto concreto, real, muito diferente de quem está ali no dia a dia, né? Se você para pensar, o banco ele tem aqui um prédio, né? Estamos na Faria Lima, num prédio. Mas o impacto de um banco ela está na cadeia dos seus clientes. Então, isso já é uma forma de engajar e pensar na nossa cadeia de valor. E o segundo ponto que eu queria comentar é só para dizer para a Vale, assim, para a Letícia, de continuem, porque há uns 15 anos atrás, um dia ligou para o nosso escritório uma lavanderia, falou assim, eu quero um inventário de emissões. E aí o Paulo, meu sócio, está aqui, ele pode falar, nossa, mas uma lavanderia? O que ele quer fazer inventário de emissões? A Vale pediu. Então, assim, esse é um incentivo que a gente tem na cadeia de valor de fazer com que a gente consiga olhar do pequeno ao grande e juntos fazer a diferença aí naquilo que a gente está trabalhando para frear aí a perda da biodiversidade e construir uma relação harmoniosa com a natureza. Tá vendo? Eu falei que era para deixar ela falar. Avisei, né? Mas eu queria inclusive agradecer os relatos sinceros. Eu acho tão importante quando a gente, de fato, compartilha informação, compartilha fragilidade. Ninguém veio aqui falar, nossa, eu sou a melhor empresa do mundo, está tudo certo comigo, está tudo certo e sou o máximo. Não, vamos falar de todo esse caminho que cada um percorre e na verdade, dividir essas experiências. Então, eu queria agradecer muito, Priscila e Letícia, não só pelo tempo, mas pelos relatos e encorajamento aí de todos. Francine, mesma coisa, agradecer a Brasca, a Vivo e vocês todos pela paciência aqui também de nos assistir. Obrigada.